Eu quero convidar você a entrar no site do Projeto Adoradores e ali você vai conhecer um pouco mais sobre este ministério e principalmente você terá acesso a muitos estudos, apostilas, gráficos e também CDs. Você tem ministrações gravadas ao vivo, você pode baixar músicas, louvor, que você pode baixar e copiar e distribuir livremente para abençoar todas as pessoas à sua volta. Quero que você veja, anote aí no site, você aparece na tela, www.projetoadoradores.org.br. Repetindo, www.projetoadoradores.org.br. Entra lá, acessa o site, eu tenho certeza que alguma coisa lá vai ser útil para você e vai abençoar a sua vida. Estudos, músicas que você vai poder baixar livremente. Que Deus abençoe a sua entrada ali e que seja realmente de edificação para a sua vida. Esse é o propósito do site. Nós estamos estudando sobre um sonho, o sonho de Nabucodonosor, como Deus usou Daniel para interpretar o sonho, para trazer revelação de que sonho era e do que ele significa, ou significava, e qual a aplicação deste sonho e deste ensino de Deus na Bíblia para a minha vida e para a sua vida hoje. Nós vimos que são 4 impérios e são literalmente os 4 impérios da humanidade. O Império Babilônico, o primeiro império, começou lá em Nimrod, na história que todos conhecemos sobre a Torre de Babel. Depois o Império Babilônico caiu porque os medo-persas entraram e dominaram toda a terra de então. E da mesma forma, o Império Medo-Persa caiu e veio o Império Grego e, por último, o Império Romano. Nós vimos que cada império representa algo. Havia uma característica específica de cada império que é uma sombra de um significado espiritual muito importante. O Império Babilônico nasceu lá com Nimrod, a Babilônia, que hoje é o Iraque, representa a independência de Deus. O Império Medo-Persa representa o comércio, a guerra, a busca sem limite por dinheiro, por bens materiais. O Império Grego diz respeito ao humanismo, às filosofias, a todo o embelezamento em que põe o homem no lugar, no centro, ao invés de Deus. E por último, o Império Romano, que diz respeito à idolatria. Há uma questão muito importante, parece um detalhe pequeno que passa desapercebido, mas é extremamente importante. Quando Daniel diz a Nabucodonosor sobre o sonho, ele relata que uma pedra saiu do alto e foi cortada sem auxílio da mão humana e veio e esmiuçou a estátua com estas 4 partes distintas. E a palavra do Senhor diz que este é um reino, o reino de Cristo, que durará para sempre, eternamente. Veja que, apesar da estátua ser uma coisa enorme, poderosa, cabeça de ouro, bronze, ferro, a estátua ficou esmiuçada quando uma rocha, uma pedra rolou e passou por cima dela. Fica claro na fala de Daniel a Nabucodonosor que haverá um momento em que todos estes reinos cairão por terra. E que esta pedra que representa o governo de Cristo, o reino de Cristo, que virá para se estabelecer por toda a eternidade, destruiu esses 4 impérios. E quando nós analisamos a história da humanidade, nós vemos que nenhum desses 4 impérios realmente prevaleceu. O Império Babilônico caiu e vieram os Medo-Persas que dominaram a terra, que também caiu e veio Alexandre o Grande, que toda aquela cultura helenista, todo o Império Grego, que parecia ser alguma coisa assim predominante por toda a eternidade, ruiu também. E assim o Império Romano também, que não resistiu. Nenhum desses 4 impérios existem mais. Significa que o sonho que Nabucodonosor teve, a sua interpretação,
eram perfeitos, corretos. Deus estava revelando algo que verdadeiramente, hoje nós já sabemos, Nabucodonosor não viu isso, não sabia disso, mas hoje nós sabemos, nem é pela Bíblia, pela história da humanidade, que esses 4 impérios não existem mais. O reino de Cristo veio sobre a história da humanidade e simplesmente estabeleceu que chegou o tempo e não é mais, não existe mais. Isso nos faz entender que Deus é soberano. Isso nos mostra que Deus tem completo governo sobre cada dia, cada passo, cada questão, cada vida, cada ato desta terra. Todas as coisas estão debaixo do governo absoluto de Cristo. Nós imaginamos até que o presidente foi eleito porque a população elegeu e todas estas coisas são operadas na região terrena, nessa dimensão física e terrena. Mas há um governo soberano que estabelece tudo. Deus é soberano. A Bíblia diz que não cai uma folha sem que seja do seu controle, do seu governo. A Bíblia diz que Deus conhece, Deus sabe de você, de mim, todos os fios do cabelo da nossa cabeça. Deus sabe tudo. Então, quando esses impérios caíram, havia a mão, o governo, a palavra de autoridade de Deus sobre todas as coisas. É Ele quem libera, é Ele quem permite, é Ele quem não autoriza, é Ele quem impõe, é Ele quem depõe reis. Isso é real de Deus. Na verdade, isso diz respeito à minha vida e à sua vida. Não há nada na nossa vida que não esteja debaixo do governo de Deus. É possível que eu e você, por desobediência, possamos dar legalidade ao maligno de se andar como Deus não gostaria. Mas Ele continua no governo. E na hora em que Ele quiser, na hora em que Ele disser aquilo que é a sua vontade, ela será executada. E eu não tenho dúvida nenhuma que nessa noite o Senhor está dizendo, o Senhor quer que esta palavra chegue ao seu coração, e ela chegará, e ela tocará seu coração. Então vemos que o reino de Cristo, que era a pedra no sonho de Nabucodonosor, uma grande rocha que esmiuçou a estátua, realmente veio sobre a história da humanidade e está coordenando, governando todas as coisas. Mas, apesar desses 4 impérios não existirem mais nessa dimensão geográfica, física, política, eles permanecem, eles ainda existem numa última dimensão, a dimensão espiritual. Eles ainda não foram destruídos de todo, mas eles ainda exercem influência e poder sobre a vida das pessoas de uma forma muito importante de ser estudada. Veja comigo. Primeiro império, o Império Babilônico, diz respeito a Nimrod, idolatria, o homem contra Deus, a Torre de Babel. Era a estátua, a cabeça de ouro. E Daniel disse, tu és o poderoso, o maioral. Todos os outros reinos que vieram depois foram reinos menores, porque realmente a Babilônia, ela é o grande império. Espiritualmente, a Babilônia, ela permanece como grande e poderosa e será destruída, mas é o grande império. E a Babilônia diz respeito à independência. Apesar de termos também a característica da idolatria, o elemento que mais se destaca e que precisamos estudar neste ponto do Império Babilônico diz respeito à independência. A independência, ela se estabelece a partir do momento em que eu decido fazer, caminhar ou não fazer, me apropriar ou não me apropriar. À medida que eu tomo as minhas decisões nessa terra, sem consultar a Deus, eu me posiciono como independente de Deus. Para muitos isso talvez seja estranho, porque eu tenho uma cabeça, eu sou inteligente, eu tenho domínio, eu tomo decisões, eu não preciso consultar a Deus. Afinal de contas, herdamos aquela cultura, aquele ensino errado de que Deus é um velhinho, está lá em cima, ele não vai se importar com essas coisas, que eu que tenho que me virar. Mas Deus é Deus. Ele é o meu Criador, Ele é o seu Criador. A Bíblia diz que os seus olhos estão continuamente, dia e noite, sobre todos. Deus é Deus.
Eu e você estamos respirando agora porque Deus está governando a minha vida de tal forma que todo o meu corpo funcione, que toda a natureza funcione para que eu esteja vivo. Deus é Deus. Ele está governando e eu não posso pensar, mesmo que você nunca tenha estudado isso, você e eu, nós não podemos pensar que podemos tomar decisões, podemos viver independentes de Deus. Talvez você esteja vivendo hoje consequências na sua vida da independência de Deus. Quantos erros, quantas dificuldades, quantas coisas, às vezes nós falamos assim, mas meu Deus, por que eu fiz isso? Mas que coisa, parece que a sorte não deu certo, parece que o mundo é assim, parece que as pessoas são assim, parece que o governo, mas pode prestar atenção, quando nós tomamos decisões baseadas no que nós achamos, no que nós pensamos, no que nós queremos, nós provavelmente vamos errar. Na maioria das vezes nós erramos. Mas se nós tomamos uma decisão de vida, eu quero saber o que Deus diz a respeito de cada questão da minha vida. Quando eu procuro estudar a Bíblia, quando eu desejo, eu busco estudar a Bíblia para saber o que Deus diz a respeito de cada assunto da minha vida, então eu estou dizendo a Ele, eu não quero viver independente. Eu não quero o governo, o império babilônico, que na sua essência significa a independência, governando a minha vida. A Bíblia é clara, uma rocha virá e destruirá esse império. Isso já aconteceu no mundo físico, mas isso acontecerá no mundo espiritual também. E tudo aquilo que nós, porventura, tivermos edificado, baseado no governo desse império babilônico ou de independência, ruirá. Eu e você não estamos aqui nos esforçando, dedicando, empreendendo, batalhando, para que lá na frente tudo caia por terra, de forma alguma. Nós queremos construir algo que seja sólido, que dure, que gere frutos, que seja passado de geração em geração. Então não podemos construir nada baseado neste império babilônico de independência. Segundo império, o Império Medo-Persa. Os medos, os persas vieram e dominaram a Babilônia, que caiu, ruiu, mas eles têm duas características que estão predominantemente governando a vida de muita gente hoje: guerras e comércio. Quanta gente, talvez você que esteja me assistindo, dorme, acorda, vive dia, noite, o tempo todo, só pensando em como conquistar mais alguma coisa. E não importa o quanto precisa guerrear para conquistar um bem, um patrimônio, um dinheiro. A luta, a guerra é tão intensa que se torna o Deus da vida. Essa é a essência do Império Medo-Persa. Guerrear a qualquer custo em busca de lucro pessoal, de patrimônio, de riqueza, de dinheiro, de lucro. Nós trabalhamos nessa terra. E a Bíblia diz que é justo o trabalhador receber o ganho do seu trabalho. Mas há um princípio maligno que já foi implantado no coração e na mente de muitas pessoas de que tem que ganhar, tem que correr atrás. Não importa o quanto você vai pisar alguém, não importa o quanto vai te custar, corre atrás. Não importa se você vai perder o casamento, se você vai perder os filhos, não importa se você não vai ter tempo para mais nada, trabalhe, conquiste, tenha mais dinheiro, mais casa, mais patrimônio. É o domínio do Império Medo-Persa sobre a vida de muitos. E eu quero frisar, assim como todos esses impérios ruíram nessa dimensão física, política, geográfica, eles também ruirão nessa dimensão espiritual. E tudo que eu e você, porventura, edificarmos baseado nesses 4 impérios, ou especificamente nesse império de correr atrás, guerras, por conta de lucro, também ruirá. Basta você se lembrar que ninguém lá no funeral leva seu patrimônio. Eu e você não podemos viver essa vida só correndo atrás de guerrear para conseguir coisas. Porque a guerra fica tão intensa que não há paz nem no coração. E você verá que todas as pessoas que estão debaixo desse domínio, mesmo sem nunca ter visto desta forma, estão debaixo do domínio desse império medo-persa, que significa guerras por lucro pessoal. Não tem paz no seu coração. Todas as coisas são visivelmente ameaçadoras, a
paz não reina no seu coração. Porque quando há guerra, não há paz. E o Senhor vem e nos diz, nesse estudo, não invista no domínio deste império, porque tudo vai ruir. Terceiro império, o Império Grego. Quantas coisas boas o Império Grego trouxe para nós. A cultura helenista está presente aí em todas as áreas da vida humana, com coisas muito preciosas, inquestionavelmente tesouros, que a humanidade usufrui até hoje e sempre usufruirá. Mas, acima de todas essas coisas, há uma herança desse império que permanece até hoje, mesmo que ele não exista mais, com o seu governante, com Alexandre, com todo esse domínio político e geográfico. Há uma questão que é o humanismo, o homem no centro. Todas as coisas em função do homem, eu. A filosofia, tudo em função de mim. Isso significa que Deus não tem mais lugar na minha vida, a não ser em alguns leves momentos religiosos. E talvez você seja alguém que esteja vivendo intensamente debaixo desse domínio, eu. Eu venho hoje para te dizer, no nome do Senhor Jesus, que esse império vai ruir. E tudo que eu e você, porventura, construirmos baseado nesse domínio, vai ruir. Deus está falando comigo, com você, como devemos construir nesta vida, nesta terra. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos para ver sobre o Império Romano e o que Deus tem para mim e para você hoje. Logo, logo retornamos.